Então, pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma explicação bem rápida aqui de biotecnologia, especificando um tópico de transgênico e organismo geneticamente modificado. Vou fazer um resumo bem simples. Então, eu vou estar explicando primeiro o que é um organismo geneticamente modificado. O que acontece? A gente tem o nosso DNA, e nosso DNA vão ter as informações genéticas para produzir nossas características. Porque sempre vai seguir aquela ordem, né? O DNA vai produzir um RNA e esse RNA vai produzir uma proteína. Aí essa proteína, pela sua vez, ela vai fazer alguma reação química ou alguma característica do nosso organismo que vai facilitar com que a gente consiga expressar algo. Tirando o caso dos retrovírus, que tem um processo contrário, né, que o RNA vai produzir o DNA pela transcriptase reversa. Isso aqui é o que todos os seres vivos fazem, porque os vírus não são considerados seres vivos, beleza? Então, o que acontece? Eu vou ter um DNA que é da espécie, que nesse caso vou estar exemplificando um porco, beleza? Então, estou pegando o DNA do porco aqui, e o que acontece? Eu peguei um gene da mesma espécie do porco. Por quê? No meu objetivo agora, eu quero deixar esse porco um pouquinho mais gordo do que ele realmente é. Normalmente, o porquinho pode ser assim, por exemplo, ele está desse tamanhozinho. Só que, na realidade, eu quero um porco muito maior. Eu quero um porco assim, grandão, desse tamanho. Aí o que acontece? Tem uma variável dessa espécie, da mesma espécie, mas esse indivíduo aqui e esse são da mesma espécie. Mas esse porco ele tem uma mutação que faz com que ele seja maior, consiga ser mais robusto. Então, eu vendo essa espécie aqui e querendo pegar de interesse esse gene desse indivíduo dessa espécie, eu posso isolar a parte do DNA desse porco maior e retirar de algumas células dele somente esse trecho que codifica a proteína que vai gerar esse aumento do tamanho do porco. Então, eu vou pegar a célula desse porco, vou retirar dele o gene que faz com que ele tenha esse tamanho tão robusto. Isso por meio de uma maquinaria da biotecnologia. E com isso, eu vou acabar injetando esse material genético no material genético desse outro porco. Então, perceba que aqui é tudo preto. Mas aí eu pego o material genético de um porco da mesma espécie e vou injetar aqui. Então percebe que aqui ó tá azulzinho. Então agora o porco ele vai estar com o material genético dele modificado. Ele vai estar incrementado com um material genético que não tinha lá. Então ele é um organismo geneticamente modificado. Então isso aqui é o famoso OGM. Então, quando a gente fala de OGM, é um organismo que teve o seu DNA, seu material genético modificado. Então, nesse caso, eu modifiquei e coloquei o material genético de um porco da mesma espécie. Então, eu fiz isso, uma mudança que eu vou querer fazer alguma melhora. Nesse caso, eu quis deixar o porco mais gordinho, mais robusto. Mas eu também poderia colocar para a planta ela ser mais resistente a frios extremos, a calor extremo, para a planta produzir frutos mais suculentos, entende? Para a planta ter como é que eu posso ter uma resistência maior às pragas. Então, tipo assim, eu posso já a maquinaria genética para modificar o DNA para diversas coisas, entende? Aí vai depender do que a pessoa quer fazer, né? Então, resumindo, organismo geneticamente modificado foi um organismo que teve uma mudança no seu material genético, como, por exemplo, a inserção de um trecho codificante, né? De um gene nele. E nesse outro caso, eu vou estar falando sobre os transgênicos, entende? Mas eu já vou adiantar, todo organismo todo transgênico é necessariamente um organismo geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado vai ser um transgênico. Por qual motivo? No caso do transgênico, tem uma coisinha específica que não tem no outro, que é o quê? Tem que ser necessariamente o gene, tem que ser de outra espécie. Então tem que ter um gene de outra espécie. Então, tipo assim, eu vou estar esse mesmo porco, entende? Só que no lugar de eu introduzir o gene aqui, o meu gene de interesse, ele não vai ser mais o gene de um porco da mesma espécie. Ele vai ser do gene de água-viva. Então, eu vou pegar o gene de uma água-viva que faz o corpo do animal brilhar. Então, eu vou estar injetando material genético
o porco, diferente do dele, que seja de outra espécie. Então, nesse caso, quando a gente for ver o DNA do porco, vai ter o de preto, que vai ser o gene de porco, e vai ter o de verde, de água viva. Então, a gente pode perceber que vai ter uma mudança no material genético dele, que agora vai ter de duas espécies diferentes. Então, aqui vai ter da água viva. Então, como vai ter aqui dois materiais genéticos de espécies diferentes, isso aqui vai ser um transgênico, mas ainda continua sendo um organismo geneticamente modificado. Só que ele é mais específico, ele é um transgênico. Então, resumindo, todo transgênico é necessariamente um organismo geneticamente modificado, mas ele vai ter o material genético de uma outra espécie, entende? Enquanto que o organismo geneticamente modificado vai ser modificado, podendo ser da mesma ou de diferentes espécies. Então, são classificações que vão estar em conjunto. Então, aqui o porco brilhando, aqui vamos assumir que ele está brilhando porque eu botei o gene de uma água-viva que faz brilhar. Então, vai ter a fluorescência. Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, por exemplo, assim, milho sei lá, soja são plantas, não são da mesma espécie, viu? São do mesmo reino. Então, tipo assim, se eu pegar uma planta X, um feijão, e botar um gene do feijão no milho, isso aí é transgênico, porque são da mesma espécie, são do mesmo reino, são plantas, mas espécies diferentes. Tem a espécie do milho, tem a espécie do feijão, e dentro do milho vão ter diferentes espécies. Então, tome muito cuidado com isso. Você tem que ver a espécie mesmo, viu? Não é o grupo, não. Então, seria isso a diferença entre transgênico e organismo geneticamente modificado.